A Anatel e a Polícia Federal enviaram ao Supremo relatórios sobre acessos ao Twitter X durante a suspensão. Agentes e técnicos trabalham para identificar usuários que entraram na rede social, apesar de ela estar inativa em território nacional. Os documentos são da PF e da Anatel, e eles fazem esse mapeamento da rede desde que ela voltou a funcionar em virtude da mudança de IP. Que é papo furado, né? Eles estão fazendo monitoramento com VPN. Os caras estão com VPN monitorando quem usa VPN dentro do Brasil. Que palhaçada esse negócio. A justiça apura se o restabelecimento temporário dos serviços da Big Tech no Brasil foi proposital. No entanto, Moraes multou o X em 5 milhões de reais devido à possibilidade das pessoas voltarem a publicar. E desde o fim de agosto, o X está fora do ar no país, por ordem abusiva do Alexandre. E a gente tem aqui os agentes da PF mapeando o X para elaborar esse diagnóstico. E o pedido veio da PGR. Segundo a PGR, as pessoas que serão multadas são pessoas que disseminam fake news, discurso de ódio e que, de alguma forma, atrapalham as eleições com fake news eleitoral. Eu vou começar essa pelo Adrilles Jorge. É o sublime do autoritarismo do Alexandre de Moraes. Você estabelecer que quem possa usar VPN para burlar a ditadura, estabelecer uma democracia e saber o que está acontecendo no mundo, e poder opinar sobre o que está acontecendo no mundo, te torna agora um eventual criminoso. E aí a PGR se une ao autoritarismo do Alexandre de Moraes para punir quaisquer opiniões que sejam consideradas subjetivamente como discurso de ódio e fake news. O que seria fake news? Eu já disse que meu Twitter, quando foi suspenso por 6 meses, eu tinha dito que havia censura no Brasil. Isso foi considerado fake news. Não só me censuraram, como Constantino, como o professor Marcelo, como Paulo Figueiredo, tiraram o Twitter de uma série de pessoas, agora tiraram o Twitter inteiro. Agora, quem ousou, de alguma forma, usar o VPN para ver o Twitter, coisa que o mundo democrático faz, vai ser considerado criminoso, vai ser considerado digno de multa e perseguição. É claro que eles não vão multar milhões de pessoas, vão fazer aquilo que se chama de justiça de fishing expedition. Vão pegar algumas pessoas, alguns influenciadores, alguns jornalistas, vão expô-los, alguns políticos, e fazer. É isso que vai acontecer com você se você eventualmente usar o Twitter. Olha o estado que a gente chegou. E aí vão fazer pior. Vão buscar dentre essas pessoas que poderia ter disseminado discurso de ódio e fake news. Discurso de ódio, o que pode ser? Dizer que o Alexandre de Moraes é um ditador? Isso é discurso de ódio? Dizer que o Alexandre de Moraes, como está sendo denunciado nos Estados Unidos, vai ser denunciado, seria um torturador? Isso é discurso de ódio? O que é fake news? Dizer que a censura no Brasil, como eu disse, dizer que é uma ditadura no Brasil, que é uma tendenciosidade da justiça eleitoral, que é uma perseguição inclemente, isso é fake news? É isso que vai ser considerado fake news. É isso que vai ser considerado discurso de ódio. É isso que, eventualmente, é exatamente o princípio de uma ditadura. Eu acho que o Brasil se transformou na mais perfeita ditadura do mundo hoje. Que ela se traveste, como nenhuma outra, de uma democracia eletiva que tem todas as instituições garantidas, em que os membros dessas instituições perseguem as pessoas através de um conluio. Eu sempre digo e repito, quando há uma harmonia entre os 3 poderes, desconfie. Quando há uma harmonia em relação aos 3 poderes para perseguir pessoas, aí você não tem que ficar desconfiado. Você tem que ficar desesperado. Você tem que ficar alertado. Você tem que estabelecer um princípio de rejeição a essa harmonia, que não é harmonia. Isso é conluio. Conluio contra o brasileiro. Quando você vê a PGR anuindo com esse tipo de perseguição, o governo federal nem se fala, que foi colocado lá exatamente pelo STF. Quando você vê o silêncio de juristas, quando você vê a covardia e o silêncio e a omissão do Congresso, agora já teve um senador do PSD que foi acusado justamente pelo Nicolas, né, de ser anuente a esse regime de ditadura, esse mesmo partido que é a base de sustentação do governador Tarcísio Gomes de Freitas, que insiste em ter conversinha amistosa com o torturador. Entendeu? Quando você tem esse conluio de forças, não é harmonia, meu filho. A democracia se faz pela angústia, pela fiscalização entre os 3 poderes que se fiscalizam, que se cobram, entre a imprensa que fiscaliza os 3 poderes, que também virou capacho dessa ditadura, e entre o povo que fiscaliza todo mundo. E o povo acuado
por estar usando o Twitter. Olha o nível que a gente chegou. Tem pedofilia no Brasil, tem assassinato no Brasil, as pampas, tem tráfico de drogas, mas toda a força política brasileira da justiça está indo para onde? Para perseguir quem usa o Twitter. Para perseguir quem posta no Twitter. Para perseguir quem diz que tem uma ditadura no Brasil. É esse o estado de ditadura que a gente vive. E assim, a gente fala do surrealismo de tudo isso, Daniel, mas é um negócio que, né, aproxima a gente de... Isso daqui é China, isso daqui é Irã, isso daqui... O Estado se voltou contra o povo. Não aproxima, já virou, né? Povo. Aqui agora é o seguinte: servidores públicos que começam a cumprir ordens completamente abusivas e surreais para tentar multar pessoas em 50 mil reais porque criticaram o Supremo, isso daqui é o Estado contra o povo, isso daqui é uma secessão, isso daqui que está acontecendo no Brasil, ou um princípio de... Sim. Eu sempre lembro aqui a questão do julgamento de Nuremberg, né? Os julgamentos, né? Foram vários. Esses agentes que estão dentro da máquina burocrática, ou seja, são servidores públicos e que estão, de certa forma, corroborando, às vezes de forma muito ativa, às vezes de forma talvez um pouco indireta, que estão corroborando com esses crimes aí. Tem certeza que tem gente dentro da máquina estatal que é contra isso, mas aí e o medo, né? O princípio da ditadura é esse, o princípio do terrorismo é esse, é colocar o terror, que é o que o Alexandre de Moraes faz. Eu acharia um tanto quanto interessante as pessoas que não estão em conluio com isso aí, ou até as que estão, que começassem a registrar esse tipo de requisições que estão vindo do chefe, registrar quem fez o quê, em que dia e a que hora, porque um dia isso aí pode virar uma peça de defesa. Falar, olha, eu não estava ali, eu não estava fazendo aquilo ali não, porque esse circo aí vai pegar fogo e a casa vai cair. Vai cair. A dúvida que eu tenho especificamente com relação a essa matéria aí é como vão identificar que a pessoa... Eu estou falando aqui do alto da minha ignorância nesse assunto tecnológico. Como é que vão identificar que uma pessoa acessou o X usando o VPN, se o próprio VPN já iria mascarar o quadro? O que o VPN faz? Ele consegue acessar o X, porque ao invés de você estar acessando pelo Brasil, ele estaria, por exemplo, acessando por Portugal, Irlanda, Estados Unidos. E se não estou infringindo a lei, eu simplesmente mando uma mensagem para um amigo, imaginem, hipoteticamente, estou no Brasil, manda uma mensagem para um amigo que mora nos Estados Unidos, que isso aconteceu, e assim, é uma hipocrisia tremenda, vários jornalistas fazendo aí, usando esse recurso retórico, para falar que as postagens dele ou dela no Twitter, no X, estavam sendo realizadas não através do Brasil, não estou infringindo a lei, não estou usando VPN, mas é um amigo, é um correspondente que está postando aqui nas minhas redes sociais. É assim, é uma hipocrisia, uma vergonha. Eu gostaria muito de saber como essas multas vão ser aplicadas. Não tem ninguém falando em prisão ainda, é só para machucar a pessoa financeiramente mesmo e dar-lhe uma paulada na parte do corpo que mais dói, que é o bolso. É o que ele quer fazer. Bertorelli, isso que você falou é muito importante, porque o salário médio no Brasil, não vou nem falar de salário mínimo, né, mas renda média no Brasil é 10% disso, no máximo. O cara tem que trabalhar um ano para pagar uma multa. Não, é classe média alta já. Uma pessoa que ganha 6 mil reais por mês já é classe média alta. No Brasil, de acordo com o IBGE, tá? E o cara coloca uma multa de 50 pau. Eu preciso... é abuso atrás de abuso. E, assim, a minha postura desde o começo, e eu vou me manter coerente a ela, eu tô usando o X desde o começo da suspensão, postei, falei, né, venha pegar aqui os 50 mil reais, Alexandre de Moraes, me nego a cumprir decisões estapafúrdias, flagrantemente abusivas, eu tenho direito de usar rede social, a rede social não é criminosa, a rede social vai voltar, inclusive, eu enxergo que existe a possibilidade da rede voltar
Isso daqui é para botar medo nas pessoas e eu me recuso a ser refém de medo do Alexandre e da quadrilha que ele tem lá no Supremo Tribunal Federal.